Tem uma coisa que está sendo muito discutida hoje, aliás, de maneira hipócrita, por muitos colegas palmeirenses, colegas nossos palmeirenses, que estão horrorizados com a cabeça de porco jogada ontem no gramado da Neoquímica Arena. Credo. É feio e é violento. Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar no tempo. Eu quero dizer o seguinte, antes de mais nada. É um símbolo de violência. Por quê? Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, até o início da década de 80, os palmeirenses não aceitavam ser chamados de porcos. Era um apelido pejorativo. Assim como chamar corintiano de gambá, por exemplo. Né? A partir de 1986, os palmeirenses fazem o quê? Adotam o porco como mascote. E eles próprios, na arquibancada, passam a gritar porco, porco, porco. Então essa coisa, esse aspecto pejorativo acabou se diluindo no tempo, na medida... É como acontece com cada um de nós. Você tem um apelido, não gosta do apelido, briga com quem te chama pelo apelido. A partir do momento em que você absorve o apelido e começa a levar na galhofa, as pessoas desencanam. Foi basicamente isso o que aconteceu. Ontem, o jogo era no estádio do Corinthians, em São Paulo, só tem a torcida do mandante. Então, no estádio do Corinthians, só tinha torcedor do Corinthians. Mais de 46 mil pessoas. Um gaiato, há uma investigação para ver se de fato é isso que aconteceu, mas tem um sujeito que comprou uma cabeça de porco no açougue. Certo, Aldrin? Ele comprou a cabeça de porco no açougue. Ele não matou o porco. Ele não mostrou o porco vivo sendo assassinado. Ele não arrancou a cabeça do porco, o que seria degradante. Ele comprou a cabeça de um porco no açougue. Eu nunca comprei a cabeça de um porco, mas eu imagino que dê para comprar a cabeça de um porco se você parar num açougue. Talvez você não consiga na hora, mas se você encomendar, amanhã tem a cabeça de um porco. Né? Eu não sei se é uma coisa tão estranha assim. Ele comprou a cabeça do porco, já com a intenção de levar a cabeça do porco para o estádio do Corinthians e ofender os torcedores do Palmeiras durante a partida, arremessando a cabeça de porco no gramado. Eu considero a imagem violenta e entendo que a cabeça de porco arremessada no gramado quer dizer o porco morto, quer dizer o porco assassinado. Se o porco é o símbolo do Palmeiras, você está sugerindo que o teu desejo é arrancar a cabeça do teu adversário. Eu entendo assim. Mas cada um é livre para ter a sua interpretação. É um símbolo de violência. O futebol é repleto de símbolos de violência. O que os torcedores gritam nas arquibancadas é violento. Um deseja a morte para o outro na arquibancada. Os torcedores desejam a morte para o árbitro, para os adversários, em inúmeras, e xingam dos piores palavrões possíveis. Quem frequenta estádio sabe disso. Enfim. Então, isso fica guardado na caixinha, a condenação ao símbolo da violência. Outro aspecto, como é que a cabeça de porco entrou no estádio? Eu sempre uso o exemplo aqui, que tem policial que rasga cartolina de criança. Uma menina levou uma cartolina no estádio do Corinthians, dizendo que o Cássio era o herói dela e ela queria a camiseta do Corinthians, a policial rasgou a cartolina. O Vinícius Custódio, que é nosso colega, vem aqui às quintas-feiras, disse que uma vez não pôde entrar com um livro no estádio. Porque o policial disse que ele podia arremessar o livro para dentro de campo e ferir alguém. Então, como é que entram com uma cabeça de porco? A tese que está sendo investigada e que prevalece até o momento é: conseguiram fazer a cabeça de porco passar para dentro do estádio pela arquibancada sul, enquanto estavam estourando os fogos de artifício antes da partida entrar. Uma certa desmobilização da polícia, o barulho e a confusão, a fumaceira teriam permitido que o cara colocasse a cabeça de porco para dentro do estádio. Alguém foi lá, pegou, levou para a arquibancada, até que fosse possível arremessá-la. Isso tudo está sendo investigado, vai ser investigado. Né? O que me preocupa é o fato de estarem aparentemente dando mais relevância para a cabeça de um porco arremessada dentro de um campo, comprada no açougue, para a cabeça de um torcedor do Cruzeiro
arrancada com uma barra de ferro por torcedores do Palmeiras numa emboscada da Fernão Dias. Nós temos então um porco morto num açougue, o toucinho foi vendido, o joelho foi vendido, a barriga foi vendida, a cabeça foi vendida, arremessada inadvertidamente dentro do campo do estádio do Corinthians, numa tentativa de intimidar o adversário e de simbolizar a morte do adversário. Ruim, uma imagem ruim, que intensifica o símbolo da violência no futebol e legitima a utilização da violência no futebol. Mas é isso, é um porco comprado no açougue, um porco morto com a cabeça vendida, como vendem o rabo, como vendem o pé para fazer feijoada, a orelha, uma língua, certo? É isso. Outra coisa é arrancarem com uma barra de ferro a cabeça de um ser humano vivo, vítima de uma emboscada, morto, quando estava dormindo, dentro de um ônibus incendiado por torcedores adversários. São coisas bem diferentes. E eu vejo um tratamento que parece dar mais relevância para a cabeça de porco comprada no açougue do que para a cabeça do torcedor do Cruzeiro carbonizada por torcedores do Palmeiras na Fernão Dias. A pena que eu, se sou presidente do Corinthians ou presidente da Gaviões da Fiel, identifico esse torcedor e digo, olha, não queremos mais gente como você no nosso estádio. Sinceramente, passou da bola. Se a intenção foi brincar, ofender, foi longe demais. Eu entendo assim. Eu entendo assim. Agora, daí a proibir o sujeito de entrar num campo de futebol por 2 anos, daí a impedir o Corinthians de jogar 10 partidas como mandante, essas podem ser as penas mais graves aplicadas por causa desse episódio que vai ser julgado pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Daí a chegar a esse ponto, se comprar uma cabeça de açougue, se comprar uma cabeça de porco no açougue, significa esse tipo de pena? Que pena deve ser aplicada aos torcedores que promovem uma emboscada contra uma torcida adversária, tocam fogo no ônibus com gente dentro? Que pena deve ser aplicada a torcedores que com barra de ferro esmagam a cabeça de gente que está deitada no chão? Pena de morte, provavelmente, embora ela não exista na nossa legislação, né? Se você é tão rigoroso com a cabeça de um porco comprada no açougue, que tipo de pena é correspondente para a cabeça de um ser humano carbonizado por torcedores adversários numa emboscada na estrada? Então, muita calma nessa hora. Tem gente confundindo e manifestando a raiva por ter perdido ontem nesse episódio, que é um episódio chato, sem graça, uma imagem violenta mesmo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a cabeça de um porco jogada no gramado, comprada num açougue. É ruim, é chato, é um símbolo de violência. Outra coisa é arrebentar a cabeça de alguém que está largado, desmaiado no asfalto da Fernão Dias com uma barra de ferro. Outra coisa é tocar fogo no corpo de alguém que está dormindo dentro de um ônibus, indo para casa depois de assistir uma partida de futebol e não deixá-lo descer do ônibus. Ver o sujeito morrer queimado. Filmar e tirar sarro disso. Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A gente tem um vídeo, inclusive, do sujeito comprando a cabeça de porco num açougue em São Paulo. Vamos mostrar. Eu tô saindo do Mercadão e hoje tem Coringão sem os Mundial aqui, ó. Tá vendo, né? Saudações corintianas. Sabe aquela cabeça de porco que eu postei mais cedo? Vocês vão ver ela agora, porque vai acontecer com ela. Segue aí. Vai Corinthians. Nós é louco mesmo. Nós faz de tudo. Se for pra mexer com o psicológico de vocês, nós vai mexer. Entendeu? Aqui é Corinthians, caralho. É um bobo, um idiota, que vai provavelmente prejudicar o clube, mexer com o psicológico, sinceramente, né? Vai prejudicar o clube, porque o Corinthians vai ser penalizado por isso, de um jeito ou de outro, ou com 10 jogos, ou com um jogo, ou com uma pena pecuniária, vai ser punido por isso, né? Se diz torcedor do time, tá famoso agora, né? Mas vai prejudicar a equipe. Mas não matou ninguém. Ele comprou a cabeça de um porco no açougue. Ele não arrancou a cabeça de ninguém com barra de ferro desmaiado no asfalto da Fernão Dias. Então, muita calma nessa hora.
Você acha que a repercussão não tem sido justa? Eu acho que tá fora do tom. Completamente. É como se eles tivessem arremessado. Essa imagem é impressionante, olha lá. O cara vai jogar a cabeça de porco agora, olha, e ela quase acerta a cabeça dessa moça. É grotesco. É feio, Mas é ruim. o que aconteceu na semana passada, o lance da Mancha Verde, você acha que a repercussão não foi tão forte quanto... Não falam mais no assunto. Né? Tem muito colega palmeirense hoje indignadíssimo com a cabeça de porco que não manifestou a mesma indignação com a cabeça de seres humanos arrancadas fora do corpo com barra de ferro no asfalto da Fernão Dias. Com um corpo incendiado dentro de um ônibus, de um sujeito que foi pro Paraná ver um jogo de futebol e não vai voltar para casa nunca mais. Ele foi morto queimado dentro de um ônibus na Fernão Dias. Absurdo. Então, prenderam essa gente toda, prenderam um cara só. E os outros? Onde estão? E o presidente da Mancha, que trabalhava num gabinete de vereador aqui em São Paulo, já sendo quem é, pago com dinheiro público. E a indignação de vocês, onde está? Não dá para colocar na mesma balança a cabeça de um porco comprada no açougue com a cabeça de seres humanos, com o corpo carbonizado de um ser humano, vítima de uma emboscada da torcida do Palmeiras, da torcida Mancha Verde, na rodovia Fernão Dias. Então, muita calma nessa hora. E se é para falar em punição, vamos punir todo mundo com a pena equivalente ao crime cometido. Comprou uma cabeça de porco no açougue, arremessou no gramado, um símbolo de violência contra o seu adversário, tá bom. A pena é 10 jogos sem mando de campo, a pena é de 10 mil reais, sei lá, o comprador da cabeça de porco não vai poder entrar no estádio por 2 anos, fechamos. Então qual é a pena para o clube que tem uma torcida que faz uma emboscada na rodovia Fernão Dias? Torcida que era até pouco tempo patrocinada pela presidente do clube, a escola de samba. Hoje é adversária. Antes era aliada. Como é que faz? Qual a pena pro presidente da torcida que trabalhava na Câmara Municipal e tinha salário pago com dinheiro público? Qual é a pena? Quando vão prender os bandidos que mataram uma pessoa e torturaram outras jogadas no asfalto na Fernão Dias? Então vamos discutir a equivalência das penas. Ou a gente chega à conclusão que a cabeça de porco no açougue tem o mesmo valor que o corpo carbonizado de um homem. Eu acho que não. Não é essa a conclusão que vamos chegar, né? Então muita calma nessa hora. Foi ruim o que aconteceu ontem, mas menos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.